Meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos a uma live pós-jogo de mais uma Vitória Vascão em São Januário, com a força da torcida, com o mando de campo fazendo a diferença. E mais que isso, não estávamos equivocados, não estávamos achando, não era wishful thinking, não é assim que diz? Não era só um querer. O Vasco, de fato, é diferente. O Vasco, meu amigo Túlio Veneno, de fato, é um novo Vasco, Vasco de Fernando Diniz, que se impõe contra os adversários mais duros da tabela, meu amigo. Você lembra quando a gente estava morrendo de medo com a sequência que viria para o Vasco da Gama? Oh, meu Deus, vamos pegar o Flamengão da galera. Oh, meu Deus, vamos pegar o Grupo City, a filial do Grupo City, Túlio Veneno. Tu estava com medo, meu camarada? Eu? Flamengo? Grupo City? Supermercado? Um supermercado municipal, Gustavo Mel. Sério mesmo? Pelo amor de Deus, amigão. Pelo amor de Deus, amigão. Fosse um supermercado nacional, né? Fosse um atacadão. Fosse um Carrefour, um internacional, porra. Peraí, né, meu Um mercadinho de bairro ali, pô. Pô, olha só. Peraí, minha galera. Peraí, porque o Vasco agora é diferente, meu camarada. O Vasco ganha em casa. O Vasco, quando for jogar fora contra o Palmeiras, vai dar jogo. Vamos, sem Barros, é verdade, mas vamos para fazer jogo com o Palmeiras lá. O Vasco já não tem mais medo de ninguém. E a gente não pode ter mais medo de ninguém, tem que olhar para a parte de cima da tabela. Eu agora, quando vou olhar os outros jogos, eu vou ficar olhando a parte de cima da tabela. Tô exagerando? Tô no ambiente, no otimismo do pós-jogo? Pode ser, minha gente, mas é isso. A realidade é que a gente tem que desfrutar um Vasco diferente, um Vasco que se impõe. Não foi um jogo fácil, foi um jogo onde a gente achou 2 gols muito bem achados em momentos chaves da partida. O inicinho de jogo do primeiro tempo tem uma excelente bola lá do outro lado, na ponta esquerda, pro PH. Olha o Danilo chegando aí já direto da sala Chico Anísio, onde daqui a pouco o Diniz vai dar a coletiva pós-jogo. Mas, enfim, um excelente momento do Vasco, que a gente acha 2 gols nos momentos que precisava achar. Soube sofrer, sobre enfrentar a dificuldade de um excelente adversário, as chegadas ao ataque em momentos importantes do Cruzeiro e achar os gols, repito, nos momentos certos, meu amigo Danilo. Primeiro gol, uma bola de cinema do Puma lá do outro lado pro PH, que ganha na disputa com o Kaique. Foi uma disputa que se repetiu em diversos momentos da partida. Esse bom lateral Kaique, segundo os cruzeirenses, que hoje não foi tão bom assim, e o excelente lateral PH. O PH ganha nesse lance, bota na entrada da área, o Verratti afunda a zaga, fica sozinho ali próximo à marca do pênalti. Ele, o Ryan, observado por todos os olheiros do mundo do futebol, foi lá e meteu de cabeça, mais um gol de cabeça para o Ryan. Ryan, que é muita carcaça, é muita presença de área, é muita velocidade, é muito tudo que você pensar de positivo, o Ryan tem para dar. Gol do Ryan, 1-0, jogo fica difícil, o Cruzeiro passa a ser mais perigoso, o segundo tempo passa a ser muito perigoso, e no momento que a gente mais temia alguma coisa diferente acontecendo no enredo do jogo, é mais uma bola para o Ryan, dessa vez do excelente Robert Renan, o RR do bem, meu amigo. A bola que ele mete para o PH para disputar no mano a mano com o Kaique e mais uma vez levar vantagem e botar no fundo das redes, como vaticinou Danilo Dantesco. Cravou no bolão do Expresso. É gol do PH hoje. O Vasco acha um gol no momento fundamental da partida também para acalmar os ânimos e depois controlar a partida. Vasco, 3 pontos em casa, 2 jogos contra 2 times de topo de tabela. O Grupo City e o Supermercados BH é 6 pontos na tabela do Vasco, que já é o 10º colocado, já figura na primeira parte da tabela, meu amigo Danilo. Que maravilha, né, Gustavo Mel, Túlio Veneno, essa audiência maravilhosa. Estamos aqui na sala de imprensa Chico Anísio e um resultado para lá de satisfatório do Vasco. A gente vai falar muito dessa partida, uma vitória importante, o Vasco que não venceu o Cruzeiro em São Januário desde 2019. A gente tem a vitória no confronto no Maracanã em 2022, com gol do Getúlio, mas em São Januário desde 2019, um confronto de gigantes, Cruzeiro e Vasco ultrapassando diversos momentos dos dois, seja em campeonatos brasileiros, seja em Libertadores.
E aqui a gente teve mais uma grande partida, um Cruzeiro forte, um Cruzeiro que coloca uma força no ataque, pressiona o time adversário. Eu acho que hoje a gente pode usar, Gustavo, Túlio, o famoso soube sofrer. O Vasco soube sofrer, apesar do Léo Jardim ter feito poucas defesas, foi um jogo que o Cruzeiro pouco acertou o alvo, teve muitas chances. O Vasco teve dificuldade de acertar a marcação pelo meio, pela qualidade dos jogadores do Cruzeiro, como a gente foi falando durante a transmissão do jogo. Mas o mais importante foi que o Vasco soube sofrer e fazer os resultados quando teve a importância e o contra-ataque para fazer esses resultados. Isso é, a leitura do jogo dos jogadores, do próprio Diniz, ao sacar por volta dos 10, 12 minutos, Pablo Verrete, Nuno Moreira, que já não estavam conseguindo dar o gás necessário para essa transição de jogo, Vasco com linhas baixas. Então, assim, muito importante para a gente esse resultado. 30 pontos, Gustavo Mel, 10º lugar. Acho que todo mundo agora pode olhar um pouquinho mais para cima da tabela, sonhar com uma posição um pouco mais para frente, mas claro, um Vasco que conseguiu durante uma partida em que o Cruzeiro teve a bola, ter o contra-ataque, saber jogar, saber disputar. Que leão hoje foi o Hugo Moura. A galera latiu para o Hugo Moura, latiu para Cauã Barros, a zaga também muito bem, Robert Renan e Carlos Cuesta. Preocupação, hein? Cuesta com a mão na virilha nos 5 minutos finais da partida, entrou o Lucas Oliveira, mas independente, hoje é para comemorar, hoje é para celebrar um Vasco que enfrentou um dos melhores times do Brasil nesse momento e fez o placar em casa merecidamente. O Cruzeiro teve a bola, teve os lances, mas o Vasco soube sofrer e fazer 2-0 no vice-líder do Campeonato Brasileiro. Não é pouca coisa, não. Pintou a bolinha no Expresso 1923, João Almirante faz a festa, meu amigo João. Porra! Porra, moleque! Que isso, cara? Jogaço do Vasco hoje, jogo grande, jogo de Vasco da Gama dentro de São Januário contra o Cruzeiro. E, meu amigo, deu a lógica. Você assistiu cara a cara do Vasco da Gama contra o... Deu a lógica, cara. Ganhou o melhor time, porra. E, meu amigo, que são esses dois negraços maravilhosos que hoje trajam a camisa do Vasco da Gama no sistema defensivo, cara? Carlos Cuesta e Robert Renan. Que absurdo de jogadores, hein, mano? Que absurdo de acerto que foram essas duas contratações. PH fazendo um jogo ali que quem não gosta muito do PH tava ali, caralho, olha o PH. Quem não gosta muito do PH, João Almirante? Tem uma galera que não ama o PH como deveria. Tem ali, não, o PH não ama ele profundamente, de coração, como nós. A carteirinha da raça rubro-negra ainda tá esperando essa galera. E aí, meu amigo, chegou igual um trator ali, o tal do Matheus Henrique. No primeiro toque na bola dele ali, estava frio ainda no jogo. O PH já chegou roubando e fez o segundo gol. Aliás, assistência de canhota e gol de canhota do nosso lateral direito. E por falar em pés invertidos, tá sem batida na bola, Puma Rodrigues, ou tá rolando uma batida na bola? Porra, a inversão dele, se é o Tony Kroos fazendo aquilo ali, é edit do TikTok rolando ad eterno. Caralho, Tony Kroos. Cara, que bola do Pumita, né? Enfim, meus amigos, vamos poder falar hoje muito alegremente sobre esse jogo. Jogaço do Vasco, 30 pontos no campeonato. E esse novo Vasco, com essa dupla de zaga, com essa dupla de volante, com esse Coutinho que faz a diferença hoje, mesmo sem ter contribuído nos gols, né, diretamente, mas contribuindo para a boa partida do Vasco, cara, é um outro Vasco e um Vasco que não só pode, como deve olhar para cima neste Campeonato Brasileiro e com muita ambição na Copa do Brasil, meu amigo. Hoje pegamos um adversário, um potencial finalista e mostramos que não só tem jogo pra caralho. O Vasco é melhor que o Cruzeiro, Gustavo Mel. Foda-se. Mas para deixar meu pitaquinho, acho que o jogo começa equilibrado, né? Não se esperava coisa diferente. Acho que é um primeiro tempo morno, diria, no geral, assim, em perspectiva de criação de chances, né? O Vasco faz um gol muito bonito, uma jogada que
conta ali com uma paciência bacana na posse de bola, uma inversão muito, muito bonita do Puma, né? Assim, uma coisa linda mesmo, a invertida do Puma. O PH consegue dominar bem ali atrás da marcação, cruza de canhota. Seria a primeira vez que Paulo Henrique utilizaria sua canhota na noite de hoje em São Januário. Botou a bola na cabeça do Ryan. E aí eu faço um destaque para o desespero do Bagrete, que está aqui sendo bloqueado por os perfis. Própria Hidra, cara, ele atrai ali uma marcação na área, né? Aí você pode dizer, se fosse outro centroavante, faria a mesma coisa. Tudo bem, pode ser. Mas era o Verratti que estava lá, ele consegue afundar os zagueiros do Cruzeiro, né? E abrir esse espaço para o Ryan entrar cabeceando ali. A cabeçada, meio raspando, né? Meio aqui com a parte aqui de trás da cabeça, sei lá, mas que vai morrer no cantinho do Cássio. E aí o Vasco teve umas 2 ou 3 transições ainda no primeiro tempo, 2 ali pós primeiro gol, mas o Cruzeiro começava a ficar com a bola, né? Começava a rondar, mas não tinha tanto volume. Tentava muita bola longa para o Caio Jorge também, e essa profundidade foi muito bem defendida, tanto pelo Cuesta quanto pelo Renan, que para mim foram as 2 figuras assim essenciais ali, né? E que mudaram o patamar do time, eu diria, para além da volância e tudo mais. E foi um jogo em que o Cruzeiro teve ali a bola, saiu um pouco até da característica, né? A transição ficou para o Vasco nesse primeiro tempo, no segundo também, mas a partir do gol isso ficou marcado e o Cruzeiro não conseguiu transformar ali essa posse, um pouco mais de presença no campo de ataque do Vasco em grandes chances, né? Teve uns escanteios, teve umas bolas paradas. E o chute, que eu diria que foi mais perigoso do Cruzeiro, que tinha um endereço perigoso, é o que estoura na cabeça do Paulo Henrique ali. Um chute ali do Lucas Silva, eu acho. Que ele até joga com a proteção, depois ele cai ali, né? Que é um chute que eu acho, meu amigo, que aquele chute tinha um endereço mal intencionado ali, o chute do Lucas Silva. Teve um chute do Matheus Pereira também, da entrada da área. E aí, sobre o que o Danda falou, eu acho que o Vasco teve ali no início do segundo tempo um momento em que o Cruzeiro conseguiu ocupar ainda mais o ataque, né? Se colocar ali e conseguir ali faltas. O PH, nesse momento, ele saiu umas 2 bolas erradas ali, tentando driblar. Aquele famoso movimento, né? Rouba a bola e perde a bola da pequena área. Umas faltinhas ali próximas da área que geraram um cabeceio ali, tem um cabeceio no escanteio do Fabrício Bruno e tal, e o Diniz mexe no time, né? Ali por volta de 20 minutos, ele tira 12 minutos. Né? Mais cedo, né? O que 20 minutos eu acho que é quando sai o gol ali, 18, 19, 20 minutos. Não, ele tira o Verratti assim que o Verratti erra aquele lance de contra-ataque, que a bola sobra para que ele vem para ele. Que era uma bola que o PH roubou aqui atrás, saiu igual um foguete e abriu aqui na esquerda para o Verratti. Aí ele tira o Verratti, tira também o Nuno. Entra o DVD e entra o Gomes e o Ryan vai para o ataque. E eu acho que foi uma boa leitura do jogo, porque de fato era um jogo de transição para o Vasco agora, naquele momento, né? E fazia mais sentido essas peças, como o próprio Diniz justificou na coletiva. E aí vem o lance, né, do gol ali aos 18 minutos. O Matheus Henrique tinha acabado de entrar no jogo, estava frio. O Robert Renan mete essa bola na profundidade. E o grande mérito do Paulo Henrique é que ele vai numa velocidade tal e acreditando que o cara do Cruzeiro, dominando de costas ali, pode vacilar e ele pode roubar. Olha, João! Vitória Vascão, porra! E aí o Vasco faz esse segundo gol, né, com o Paulo Henrique acreditando, né, com essa potência que tem o Paulo Henrique, né, de atropelar a marcação, né, e tal, chegando por trás, assim, rouba a bola, faz o gol, bota um 2-0, que traz uma tranquilidade, traz também o estádio de novo. Opa, tivemos aquele momento ali um pouco esquisito no início do segundo tempo, mas já conseguimos botar um segundo gol. E aí, eu acho que foi o grande... acho que a crítica que é possível ser feita, que eu acho que o Diniz também fez. O jogo ficou uns 10 minutos de uma maneira que não interessava ao Vasco.
ficou transição para cá, transição para lá, transição para cá. Parecia o jogo assim, é um ataque do Vasco com do Cruzeiro. Ataque do Vasco com do Cruzeiro. Tipo, não precisa disso, né, cara? Vamos... E o Diniz comenta na coletiva, vamos tocar a bola, vamos, pô, estamos ganhando 2-0 aqui. O Coutinho, João, não sei se você percebe, o Coutinho faz justamente isso aí, ele começa a fazer assim na hora que ele dá um passe pro meio, para mandar o time se acalmar. Então, o time numa transição, numa dessas... Sofre umas faltinhas importantes ali no meio também. Muito. E aí na transição ficou esse jogo, né, que caraca, é um chute do Cruzeiro, um chute do Vasco, um chute do Cruzeiro não interessava para nós. Mas depois a bola assentou um pouquinho, o Vasco conseguiu passar esse momento, né? Nesse momento de transições, a gente teve uma chance para girar a faca com o David ali não tinha tanto ângulo assim, mas ele chuta muito mal, né? Era um chute que dava para ter... golaço, jogar no gol, pelo menos, ali. Não tinha tanto ângulo, mas podia ter pelo menos obrigado o Cássio a fazer alguma coisa, né? Mas, enfim, o Vasco não consegue girar a faca nesse momento, mas o Cruzeiro também para de ter aquele momento de finalizações, de tanto perigo, né? Tem uma do Caio Jorge, que ele dribla o Cuesta, mas o Cuesta volta, se recupera e tal, mas era um jogo que já, depois desses momento pós-gol que ficou uma loucura, a coisa foi se assentando, e eu diria que o Vasco, na reta final, esteve muito mais próximo de fazer um terceiro gol do que de sofrer um gol do Cruzeiro ali, embora o Matheus Pereira tenha feito um ótimo jogo, né? Os outros pontas nem tanto, o Wanderson sumido, o Christian não teve também tanta qualidade hoje, é um jogador importante deles. O Caio Jorge foi bem marcado pela nossa zaga, e o Vasco teve ali chance ainda, uma com o Puma, né, que o Coutinho segura certinho, dá para o Puma. O Puma podia ter devolvido até para o Coutinho ali, mas ele chuta, a bola desvia e tal. Mas assim, eu achei que foi um jogo maduro do Vasco, cara. Achei que o Vasco teve ali um momento que, pô... E assim, não está enfrentando ninguém, né? Está enfrentando um time que é bom, né? Que é um time que com certeza vai te impor. Gente, a partida do Matheus Pereira hoje, gente, é uma partida incrível. É um time que perdeu de 2-0 e um cara que carimba a bola, é um cara que dribla, passa pelos jogadores do Vasco, ele acerta passes verticais entre os zagueiros, entre lateral e zagueiro. É uma partidaça de um Matheus Pereira que perdeu, tipo assim, perdeu, acontece, mas foi uma partidaça. Pô, assim, achei muito madura a partida do Vasco hoje, cara. Acho que teve momentos ali que, pô, caraca, o Cruzeiro tá jogando também, né? Tá lá no vice-liderança, né? Mas eu acho que a gente foi bem merecedor da vitória, soube aproveitar as chances claras que teve, né? Tanto logo no começo do jogo, depois o PH sai de cara ali com o Cássio. Já vimos atletas do Vasco da Gama saindo de cara com o Cássio, e isso ficou na memória de uma maneira negativa por muito tempo, né? Mas o PH ali de canhotinha mata o jogo, mas é a maldição, né? Acabando hoje, pô. A gente podia ter girado a faca ainda. Não girou a faca, mas não foi preciso. 2-0, um sólido 2-0 contra um dos melhores times do campeonato, e que leva o Vasco à 10ª posição, 30 pontos, muito mais perto agora do G8 do que do Z4. O Vasco, com esses resultados recentes, consegue finalmente se colocar num outro lugar da tabela, e acho que anuncia um time que tem uma capacidade, e mostrou hoje, de fazer um segundo turno mais forte do que o primeiro, com uma dupla de zaga firme, com um meio-campo que está encaixando, com o Coutinho subindo de produção, e o menino Ryan, que está botando tudo para a rede quando chega nele, né? O garoto valoriza a cada dia, mas o leilão só está começando, o Mineiro Vascaíno. Fala comigo. Não, cada golzinho que ele faz, você coloca uns 4 milhões de euros aí a mais na conta, no mínimo, né? Cara, destacar do Cruzeiro também o Lucas Silva, né? O capitão participou muito do jogo, distribuindo ali as bolas. E o Matheus Pereira, o que mais me impressiona nele é que é aquele tipo de jogador que já sabe o que vai fazer antes da bola chegar. Então, ele já vê o movimento do marcador e já tira ele. Pode ver, dificilmente ele toma aquele bote inicial, né? Ele já dá uma ajeitada para continuar. Enfim, o que valoriza, né? A gente, igual o João falou. Eu acho que valoriza muito a vitória, Mineiro. Deixa eu ir, que a Gabi tá me cobrando para eu ir pro bar. Boa. Mas eu só vou passar, hein, Gabi? Eu só vou passar. Mas só para falar, eu acho que o Vasco fez uma partida
que eu acho que o Diniz levantou isso. Eu falei na minha pergunta e outros colegas falaram sobre a torcida, João. A torcida comprou o bagulho do time, soube entender os momentos difíceis contra um Cruzeiro forte, e isso foi muito legal de ver. Porque não foi aquela torcida ranzinza por ser ranzinza. Ai, que droga! Ai, que saco! Não, o time não... Entendeu a dificuldade do jogo. Entendeu a dificuldade do jogo. E eu acho que isso é positivo até para jogos contra times como Vitória, o próximo confronto, aliás, que as vendas já começaram, tá? Vasco já soltou as vendas aí, fiquem atentos para quem quiser adquirir ingresso, já fica atento que já começou as vendas. Mas assim, a torcida entendeu a dinâmica da partida de um Cruzeiro com a bola, com um Cruzeiro com chances, um Matheus Pereira que vai trocando passe, que vai achando jogador entre o lateral e o zagueiro. Então foi um jogo, acho que muito importante para esse momento do Vasco, de sinergia entre clube, time e torcida, e para que a gente consiga, como o João falou, alcançar uma estabilidade e quem sabe posições maiores do que a 10ª, do que a 8ª posição, quem sabe? O campeonato tem essas loucuras e a gente pode estar crescendo numa reta final, num terço final, que é mega importante. Boa, meus amigos. Fala, Mineiro. Não, que bom que a gente não chega para esse jogo contra o Palmeiras com a corda no pescoço, né? Porque é um jogo difícil, fora de casa, contra uma grande equipe. O time joga até mais leve, né? A partida dessa. Por duas coisas. Pelo futebol que vem demonstrado, acho que do esporte para cá, a gente vem com bom futebol. Mesmo contra o Ceará, acho que a gente jogou para ganhar, teve ali o vacilo no final, mas o jogo era para a vitória do Vasco, então a gente encontrou um bom futebol e faltava vir essa sequência de resultados, né? Acho que era o que o Diniz estava devendo, transformar o bom resultado, a posse de bola, as finalizações em resultados, e os resultados vieram. O próprio confronto direto contra o Vitória não vai ser mais tão direto assim, né? Há 3 rodadas atrás era valendo posição. Agora a gente abre 8 pontos de vantagem para o Vitória nesse momento. Então... Vitória ainda joga na rodada, né? Importante lembrar. Nem sei contra quem que o Vitória joga. Deixa eu conferir aqui. O Vitória joga... Cadê? Contra o Grêmio, fora de casa. Amanhã, 11 da manhã. Esse jogo aí vai... Lembrando que nesse momento está rolando um Atlético Mineiro e Mirassol. O Atlético Mineiro vai ganhando por 1-0, mas tem um jogador a menos, né? Expulso ali no final do primeiro tempo. Deixa eu ver quem rodou aqui. Foi o Júnior Alonso, diz aqui o SofaScore, por conduta violenta. Então é um segundo tempo aí que tem uma... Estamos secando o Mirassol agora, ou Gustavo Portela? Mineiro vascaíno, ou não? Cara, acho que ainda não precisamos de secar o Mirassol, não. Acho que vamos secar o Galo, porque... não deixa o Galo reagir agora, não. Tá com o treinador novo, né? Tô vendo ele aqui, o Sampaoli, aquele baixinho elétrico ali na beira do campo. Não sei, eu acho que ainda não. Acho que a gente mudou de campeonato, João. O nosso campeonato 4 rodadas atrás era fugir do Z4. Eu acho que hoje é se consolidar na zona da Sula. Se a gente passar 3, 4 rodadas aqui, a gente já pode olhar para cima. E aí é ver o que vai rolar de G7, G8, né? Cada ano é uma coisa diferente. Pô, quem sabe, meu amigo? Jogando a bola que tá jogando, com a dupla de zaga entrosada, esse time promete. Tá um ponto aí, né, do G8, basicamente. É um ponto que a gente tá do G8 nesse momento. Mas pô. Não, e outra, semifinal. Olha esse cenário. O Vasco sai de brigar para não cair, se figura agora no meio da tabela, numa sequência onde enfrenta os 4 principais times do campeonato, só o Mirassol que tá ali no meio, né? Mas tirando o Mirassol, os principais times do campeonato. E o melhor, né, cara? A gente tem do outro lado da chave da Copa do Brasil o Cruzeiro que a gente enfrentou hoje. Pô, tem alguém ainda com medo do Cruzeiro? Não dá para ter medo mais. A gente vai enfrentar os caras de igual para igual. Um jogo no Mineirão tende a ser um pouco mais difícil. Mas, cara, pô, Fluminense. Tem alguém com medo do Fluminense? Tem alguém com medo do Corinthians? Gente, é para acreditar mesmo. O Vasco tá se candidatando ao título da Copa do Brasil. É real. Olá, Diniz. Boa noite. Parabéns pela vitória. Danilo do Expresso 1923.
sobre a forma de jogar do Vasco. O Vasco conseguiu descer alguns momentos a linha de marcação e soube sofrer o termo do boleiro. E a torcida, como você disse, teve essa sinergia de jogar junto e de impulsionar contra um Cruzeiro muito difícil de enfrentar e com o Matheus Pereira muito inspirado, conseguindo achar passes entre zagueiros. Como é que você vê um Cruzeiro com a posse de bola, com chances, mas apesar dos 21 arremates a gol, apenas 12 na direção do gol, e o Vasco mais eficiente, que conseguiu fazer 2 gols e teve mais lances para chutar gol e conseguindo a vitória? Eu acho que não é que a gente soube sofrer. Eu acho que o Cruzeiro, quando a gente baixou, é um time que gosta de muita profundidade. Quando a gente não conseguia encaixar a marcação rápido, a gente tinha que descer mesmo, porque não é o jogo do Cruzeiro que ele se sente mais confortável, não é um jogo empurrando o adversário para trás com muita posse. É um time muito vertical. E quando a gente baixou o bloco, a gente não sofreu quase. Eu não lembro do Cruzeiro ter tido uma grande chance, nem do Léo Jardim ter feito uma grande defesa. Mas não foi chance, chutar a bola lá de longe. Não, a chance, assim, se tiver uma... Hoje existem nas estatísticas mais apuradas a expectativa de gol. Eu não teve expectativa de gol quase para o Cruzeiro importante. Não finalizaram quase dentro da área. A gente tava, quando tinha a bola na área para final, a gente tinha muito mais gente do que eles. Então o time soube se defender bem, não é que soube sofrer. O time soube se defender bem. Eu achei que não sofreu no jogo. O jogo ficou assim, com perigo. O que a gente teve, que faltou um pouco para o time, ter um pouco mais de controle da posse. Eu acho que a gente podia, em determinados momentos, ter tido mais circulação da bola. A gente estava alongando a bola sem ter gente para disputar e para pegar a segunda bola. Outro problema do time foi que a gente perdeu, só no primeiro tempo, perdemos quase todas as segundas bolas. E essa perda da segunda bola que fez o Cruzeiro ter um pouco mais de volume. Mas não foi que eles empurraram a gente para trás. A gente foi onde a gente tinha que ir. E a gente conseguiu se defender bem de um time que é muito bom, que é muito bem treinado e com jogadores que são muito talentosos, no caso do Matheus Pereira, Caio Jorge, entre outros, e um time que está com a confiança lá em cima. Então era um jogo grande, que a gente soube usar todos os recursos que a gente tinha treinado para poder aumentar a nossa chance de vencer o jogo. Vocês que não conhecem o Ibovasco, podem conhecer em ibovasco.com.br. A gente recomenda a visitar no computador, uma experiência melhor que no celular. No celular você pode dar uma olhadinha, mas no computador é que fica bacana. Eu vou fazer tal qual o Felipe Tiru e a gente começar no 1 por 1. Vamos zerar aqui, mostrar a média do time, como é que anda previamente a essa partida. E tá aí, ó, um viés de alta evidente do Vasco após as 2 últimas boas partidas contra Flamengo e Bahia. E vamos nós para a próxima partida. Os técnicos, a gente debateu tanto essa irregularidade do Vasco de Diniz, a falta de resultados com o Vasco de Diniz, na sequência invicta que a gente tem aqui, desde aquele empate lamentável contra o Ceará, é só subida nesses jogos de G6, meus amigos. A gente dá uma passada... Pica tá pro Shell, hein? Tá apontando pro Shell, hein? A gente dá uma passada aqui para ver, ó, já deu uma corrigida aqui no nosso ranking. Primeiro Tietê, segundo DVD, terceiro Ryan, Léo Jardim, Nuno Moreira, Felipe Coutinho, Paulo Henrique e Jair são os positivos do Vasco da Gama. Olha quem aparece em oitavo aqui, ó. Ah lá, o João Mirante é uma cobra, moleque. O DVD em segundo lugar na temporada, João. O senhor é um mago. O senhor é um mago. Mas o DVD, quando ele voltou muito bem, rapaz. Não, internacional, dúvida, mas o segundo da temporada é muito forçado. Vamos falar. Mas é porque, pô, ele teve, eu acho que mais 3 contra o Santos. Ah, ali mereceu. Porque ele também arrebenta contra o Santos, é brincadeira. E vocês não lembram disso. Não, ali, aquele gol dele ali é malvado. Mas a gente vai permanecer junto, rapaz. Ó, eu, DVD, aí, PH e Puma Rodrigues. A gente vai até o inferno. Atenção no ranking das partidas, ó. Aparece em 4º lugar essa excelente vitória contra o Cruzeiro, atrás apenas de Santos, o Botafogo, o jogo fora de casa que a gente passa, né? Conta muito a classificação nesse jogo contra o Botafogo. Fortaleza 3-0, o Cruzeiro já aparece à frente daquele 3-1 contra o São Paulo. E acho que poderia ser à frente do Fortaleza também, viu, Gustavo? Acho uma vitória mais impactante, pelo que é o Fortaleza e pelo que é o Cruzeiro, né? Acho que... Pô, mas naquele dia lá, a gente... É que a gente tava na desgraça. Viu um anjo, aí, né? Eu acho que foi a gente isso, viu um Danda. anjo naquele dia contra o Fortaleza, né? Falou, caralho, olha só, o Vasco pode jogar bola, meu Deus. Sim.
Tá na tela o Datagol, minha gente. Verratti segue na liderança, Nuno Moreira segue na vice-liderança, Ryan empata com o Coutinho em terceiro lugar, perdão. Então aí os 4 mais decisivos jogadores do Vasco nos lances de gol. Piton é o 5º colocado, PH 6º, Puma Rodrigues já aparece na 7ª colocação, DVD 8º, Tietê 9º, João Vitor o 10º, falecido João Vitor, e aparece no gráfico lá embaixo Robert Renan com esse bonuzinho. É isso. Beijo. Vitória Vascão. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Tamo junto.